TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais esse reencontro entre encarnados e desencarnados. E eu vou falar por mim, que esse é um mês que nos toca muito nas fibras da nossa sensibilidade, por ser o mês que é, não é? E por tudo quanto já recebemos nesta casa. E quando a Michele falava da campanha do tijolinho, eu estava justamente lembrando da nossa Dona Aldina, que nessa época era aquela época em que ela vinha sempre nos oferecer uma rifinha para o cabaz de Natal, sempre nos sensibilizando para que a gente pudesse pôr em prática, ainda que de forma material, a caridade. Mas quando nós nos propomos a ajudar as crianças do bairro e, enfim, tudo que a gente faz, se nós impregnarmos de vibrações de amor, de carinho, essas vibrações vão ser entregues a estas crianças. E quem de nós já não foi criança, e não sei, né, também falo por mim, de quando chega nessa época, a gente ter alegria de receber algo, um brinquedo, alguma coisa. E hoje nós íamos falar de um tema, até tem aqui uma companheira amiga que veio me perguntar na semana passada o que é que nós íamos falar, e eu disse, mas depois mudamos o tema. Às vezes acontece. Mas também esse tema, como tudo no Evangelho é interessante, nós vamos falar de uma passagem que é justamente nesta foto, nesta imagem que eu coloquei no primeiro slide, que fala justamente dos falsos profetas. Mas nós não vamos nos ater assim dentro dos falsos profetas, mas Mateus, ele diz-nos que surgirão falsos profetas e em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é realmente uma coisa muito importante para nós refletirmos nestes momentos em que todos nós estamos atravessando. Porque faz parte do progresso de todos nós, espíritos ainda imperfeitos, é uma caminhada, é um trabalho de todos nós, individualmente falando. E quem nos fala sobre esta passagem é justamente o Espírito Erasto. E ele transmitiu essa mensagem mediúnica em Paris, em 1862. E ele começa falando sobre a importância dessa recomendação de Jesus sobre os falsos profetas. E é para todos os tempos, mas principalmente nestes tempos em que estamos a viver, que é o tempo de transição, né? E este tempo de transição no qual deu início já no século XIX e que vai se prolongar por um longo tempo até que existam as condições necessárias à transformação da Terra em um mundo melhor. E já falamos aqui, como já ouvimos também, nas lives que a gente ouve, né, pela internet, que até 2057 nós estamos neste processo, ainda nós temos um longo percurso. E Erasto, então, fala-nos que é nos tempos de transição que os ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. E é contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. E vemos em todos os movimentos religiosos, incluindo o movimento espírita, pessoas que desvirtuam a finalidade da religião
adaptando aos seus interesses, personalizados de poder, orgulho e vaidade, esquecendo de que as religiões são meios para tornar os homens melhores, mais solidários, mais fraternos, vivendo o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, no conhecimento das leis morais divinas. Então, eu acho que Erasto já traz-nos aqui informações preciosas, porque nós temos que estar atentos a tudo isto, que é justamente para que a nossa fé não venha se esfriar, arrefecer. Porque com muito pouco nós podemos ficar à margem do caminho, com muito pouco. E nós vamos então dar início à nossa conversa falando dos caracteres do verdadeiro profeta. Então, no capítulo 21, no item 9 das Instruções dos Espíritos, nós trouxemos dois trechos, 2 parágrafos, que diz que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las. Porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para carregá-las. E no outro parágrafo encontramos que para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Portanto, o que nós vemos aqui é a humildade, a modéstia, não é? E que estes espíritos que chegam até este planeta para nos ajudar na evolução, eles não dão importância aos seus feitos, né? Eles estão focados no seu objetivo, na sua missão, que é justamente nos trazer os exemplos de amor, de caridade, de fraternidade e de perdão também, né? E nós vamos então ver no próximo slide, e eu fui buscar no primeiro livro que Chico trouxe-nos, que é o Parnaso de Além-Túmulo, em que Castro Alves diz assim: tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. É o sofrimento de Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. Então, como eu falei a vocês no início, este mês é um mês que, e volto a repetir, falo por mim, nós nos sentimos mais sensibilizados. Se nós olharmos para o céu e ver as estrelas, é como se elas brilhassem, cintilassem, né? Muito mais. E nós nos sentimos tocados por isso. Justamente por quê? Porque um espírito maior desceu, veio para junto de nós, para tocar nos nossos corações, nos nossos espíritos. Veio trazer a luz e nasceu nessa manjedoura simples para mostrar a humildade aos homens. E não há como traduzir tudo isso que ele representa para nós. E acho que um dos missionários que após Jesus pisou a terra e que sabia exatamente quem era Jesus, e se nós formos recordar que quando
Quando Maria trazia Jesus já no seu ventre, Isabel já tinha João Evangelista, não é? E nós falamos de grandes espíritos. E como o próprio Evangelho diz, os grandes espíritos vêm à Terra para nos ajudar na nossa evolução. E nós aprendemos nesta casa, com o senhor Orlando e a dona Aldina, que pelo menos algumas vezes temos que falar de Chico. Então, nós vamos falar deste grande missionário, que após Jesus foi o maior exemplo de amor, de caridade, de fraternidade. E nós fomos buscar um companheiro da velha guarda de Chico, que é o Ramiro Gama. E ele fala-nos de Chico da seguinte maneira: Chico Xavier é mesmo uma criatura adorável. Assim nos recebe e põe logo à vontade e desconstrange, fazendo crer que somos velhos amigos, irmãos muito chegados ao seu coração. Tivemos vontade de ficar a vida inteira a ouvi-lo, a conversar com ele. Tanto bem-estar nos dá e nos proporciona. Então, todos os companheiros da velha guarda, né, como a gente costuma dizer, mesmo o senhor Orlando e a dona Aldina, que tiveram essa oportunidade de estar com ele, e aí a Michele, né, Michele, quando você era bem pequenina, quando você estava chegando, sonhando em chegar aqui, né, já se encontrava ali aconchegadinha na mamãe, você teve a oportunidade de estar ao próximo do Chico. Uma pena que depois a gente também gostaria de ter tido e não tivemos essa oportunidade. E eu estava refletindo sobre isso quando eu estava fazendo essa pesquisa, porque eu pensei comigo, falei, nossa, eu cheguei tão perto, né? Fui numa cidade tão próxima, mas eu comigo mesma disse para mim, só que nessa altura, Nádia, você estava querendo passar pela porta larga, nem te passava pela cabeça querer passar pela porta estreita. Que grande oportunidade que eu perdi, né? Mas nós estamos aqui hoje falando e vamos continuar falando do Chico, e com certeza esse espírito valoroso tem o seu olhar voltado para esta casa e para todos nós, né? Porque é justamente esse sentimento de espíritos que evoluíram, que estão bem mais avançados do que nós, mas que jamais nos deixariam para trás. E nós vamos então com este companheiro da velha guarda, o Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, para a gente ver como que era a conversa desses companheiros que estavam junto do Chico, o que o Chico vivenciava, o que o Chico conversava, enfim. E então, ele diz-nos, e é lógico que nós nunca podemos trazer o livro todo, então nós vamos buscando algumas coisas, e ele diz assim, que o Chico, né, ao lado da progenitora, que é um coração grandioso de mulher, um exemplar edificante de verdadeira mãe. Foi seu amparo, seu anjo tutelar até os 5 anos de idade, quando desencarnou, deixando o órfão. E aí começaram os primeiros sofrimentos que lhe burilaram a alma, preparando-a para o cumprimento de sua grandiosa missão. E é interessante porque nós podemos, quem não conheceu o Chico na intimidade, poderá pensar, pois, mas um espírito missionário grandioso, evoluído, tem que sofrer? E nós verificamos que Jesus passou o que passou, não é? E o Chico também não foi diferente. Ele também teve que passar por dificuldades por alguma razão.
E é interessante isso, nós refletirmos sobre isso, porque nós estamos aqui, nós não estamos em missão. Nós estamos aqui para podermos saldar as nossas dívidas pretéritas. Mas dívidas essas que nós temos uns para com os outros. Seja de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. E muitas vezes nós queremos fechar os olhos a isto. E nós sabemos que a doutrina, ela é uma doutrina, ela esclarece, ela é consoladora, mas ela é uma fé raciocinada, ela não nos ilude. E nós não podemos nos iludir. Então vamos assim abrir um parênteses aqui e verificar que nós estamos a vivenciar esse momento de pandemia e que nós ainda estamos nesse processo e estamos assim, porque essa pandemia, e nós ouvimos isso aqui, se não estou em erro, na quinta-feira passada, quando o companheiro do Brasil veio falar, justamente por quê? Porque nós, em termos morais, ainda não estamos conseguindo avançar da maneira como nós temos que avançar. E é um trabalho que a espiritualidade está a fazer conosco, por quê? Para que a gente possa voltar a reencarnar no mundo de regeneração. Ou seja, não perder a oportunidade de ter que sair desse planeta e ir para um planeta de provas e expiações novamente, ou seja, voltarmos novamente a sermos alunos repetentes. Então, se o Chico passou desde criança, sendo ele um espírito missionário, como é que nós não vamos passar para a nossa transformação moral? E dos 5 aos 7 anos, ele foi confiado a uma mulher obsediada e ele diz que foi a sua educadora. Então, os nossos obsessores são os nossos educadores. Que o surrava 3 vezes por dia, só 3 vezes por dia. Tão obsediada que lhe aplicava garfos ao ventre, ferindo-o bastante, daí provindo uma chaga que lhe deu longo sofrimento. Tão obsediada que o fez lamber a ferida de um sobrinho, porque lhe disseram que com esta simpatia o rapaz ficaria curado, como de fato ficou. Então foram provas, né, situações que ele vivenciou desde criança, para ele poder cumprir com a sua missão. E numa tarde ele foi chamado à casa do pai, que se casara pela 2ª vez com uma mulher muito meiga, e por isso, bela, afirma o Chico. Inspirada talvez pela falecida genitora do humilde médium, essa senhora impõe uma condição ao casamento, que o pai do Chico reunisse de novo os filhos, a fim de que ela os acabasse de criar. Então, novamente, a oportunidade de estar junto de um segundo anjo, digamos assim, que era justamente para ele poder, digamos que, respirar um bocadinho, para ele ir conseguindo criar forças para ele cumprir com o seu mandato, né, com a sua missão. E Chico, quando se viu à frente dessa criatura, quando soube do seu nobilitante gesto, quando sentiu no pescoço a carícia de seus braços carinhosos, não se conteve, beijou-lhe sentida e gratamente a barra da saia e voltou-lhe, daí por diante, intensa e sincera amizade de verdadeiro filho. Em correspondência a esse afeto, essa segunda mãe o ensinou a orar, a sentir Deus, a achar bela a vida, a trabalhar e a procurar ser útil aos outros.
E nós sabemos que essa segunda mãe foi justamente aquela que recebeu o Chico quando ele partiu deste mundo na pátria espiritual. Foi ela que novamente ofertou-lhe o seu colo. E são grandes espíritos que vieram com esses compromissos para ajudar esse missionário a trazer esta luz para todos nós, né? Que é justamente toda a obra que ele psicografou. E não só, todo o exemplo de amor, de caridade para com o próximo. Certa manhã, Chico, acordada, tão fraco e febril, pelos médicos locais e considerado tuberculoso. E em certa manhã, ensolarada, vendo-o tão triste, sentado à entrada da porta, Emmanuel, seu dedicado guia, põe-lhe a mão no ombro e diz... Portanto, Chico estava doente, não é? E o seu guia, Emmanuel, vai conversar com o Chico. E agora vocês prestem atenção no diálogo de Emmanuel com o Chico. Chico, por que reagir, se não... Chico, procure reagir, porque senão você falirá. E se chegar agora aqui, desencarnado, chegará inegavelmente como um homem de bem, porque já realizou algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida e nos colocará em situação sobremodo delicada, pois que levamos anos a organizar os planos de sua reencarnação. Então ele estava debilitado, estava sensibilizado, mas ele tinha que reagir, porque ele tinha uma missão, ele tinha um compromisso junto com os espíritos que organizaram todo aquele trabalho. E Emmanuel continua. Procure, pois, reagir. Agora vem para nós refletirmos. A tristeza, meu filho, é cupim do coração. A tristeza é cupim do coração. Primeiro ensinamento para todos nós. Traz moléstia grave. Muitas doenças têm como causa um movimento explosivo de cólera. Um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo insatisfeito. São os rins que se tocam. É o coração que recebe, em cheio, a punhalada de um ódio. É o fígado que todo se engurgita com a angústia de um orgulho ofendido. Em poucas palavras, quantos ensinamentos para nós refletirmos. De que vale a tristeza? Não serve para nada. De que vale a cólera? De que vale discutir, perder tempo, se aborrecer, levar a ferro e fogo muitas coisas que às vezes uma pessoa nos fala e só porque estamos sendo contrariados, ou porque aquela pessoa nos diz algo que não coaduna com a nossa ideia. Nós muitas vezes ficamos tristes ou então nos aborrecemos por coisas tão mesquinhas, gente, tão mesquinhas, tipo, porque a pessoa, e vamos lá ver, foi montar árvore de Natal, mas que não colocou o enfeite neste lado ou daquele lado, às vezes já é motivo para conversa. É por demais. Então aí é que a gente vê que nós, em que patamar de evolução nós estamos. As pessoas dentro de um supermercado
porque você avançou um pouquinho mais, elas são capazes de olhar para você com aquele olhar fulminante. Então, em que condição nós estamos? Em termos espirituais, em termos morais. E aí nós perguntamos para nós mesmos, esta pandemia é ou não é para a gente, de uma vez por todas, a gente se endireitar? E ainda Emmanuel fala, não é? O que vai atacar o nosso coração? Uma punhalada de ódio vem como flecha certeira no nosso coração, que a gente até abana. E o fígado se ressente pela angústia do orgulho ofendido, de nós nos sentirmos ofendidos. Então nós precisamos trabalhar isso tudo dentro de nós. E como isso acontece conosco com tanta facilidade. Mas com tanta facilidade. E não vou muito longe, hein, gente? Muitas pessoas, às vezes, chegam num lugar, como agora está a acontecer, que nós temos que apresentar o nosso certificado de vacina, e às vezes as pessoas ficam aborrecidas com isso. Tem gente que se dá o trabalho. Ou porque alguém diz assim, olha, a sua máscara está aqui embaixo, é preciso subir até o nariz. E a pessoa já te olha com o olho torto. Quer dizer, o ser humano não consegue compreender que se a gente está a falar aquilo é porque a gente está querendo o bem da pessoa e o nosso próprio bem, que nós estamos todos no mesmo barco e que a gente tem que ajudar um ao outro e que a gente não está a fazer aquilo por mal. Mas será que o ser humano continua levando tudo a mal, tudo a peito e não consegue se sensibilizar e perceber isso? Então, em poucas palavras, quantos ensinamentos que Emmanuel nos traz. E depois ele continua. São os pulmões que se mostram enfraquecidos por falta do oxigênio do nosso otimismo. Olha isso, gente. Otimismo. Da nossa confiança em nós mesmos e em Deus. Aí ele começa a dizer para o Chico, amanhã irei mostrar-lhe a fazenda do Pai, a natureza, para que você a sinta, compreenda e possa dela traduzir a mensagem amorosa e retirar os remédios mais santos e eficientes para curar-se, ser mais útil e feliz. Ou seja, Emmanuel vai pegar na mão de Chico, em termos espirituais falando, vai mostrar toda a natureza, que é o que ele diz, a fazenda do Pai, para ele ver que não há motivos de tristeza, que ninguém tem que se rebelar um contra o outro, que ninguém tem que ficar sentindo raiva, seja de quem for, porque tudo na natureza está certo, tudo na natureza é belo, tudo na natureza transmite o amor do Pai. Então, nós se olharmos para a natureza, mas olhar mesmo, gente, como uma criança olha, o olhar, a pureza do sentimento, nós vamos ver que nós só temos motivos para ser felizes. E como diz a canção, do que o ser humano necessita para ser feliz? Para que a sua vida seja mais bonita. Do que? Do que nos fala Emmanuel. De otimismo, de alegria, de confiança em si próprio, de confiança em Deus. Nada mais. Então nós temos que fechar os nossos ouvidos para aquelas coisas que não vale a pena. Não vale a pena. Temos que esquecer, não dar tanta importância às coisas mais pequeninas, mais bobas. E a gente olhar para o outro e dizer, meu Deus, que bom, eu estou aqui, eu tenho saúde, eu tenho oportunidades.
E vamos nos agarrar a essas oportunidades, mas com aquela alegria cristã, com aquela vontade. E poder ajudar o outro nas coisas mais pequeninas, mais simples. Como um gesto, como o nosso companheiro João agora há pouco fez. Alguém foi descer o degrau, ia tropeçando, ele imediatamente, instintivamente, ele dá a mão. E é isso que está faltando em nós. Esse lado bom que existe dentro de nós, que é justamente para que não ficarmos com estes falsos profetas que andam por aí a pregar coisas que não interessam e o nosso amor, os nossos melhores sentimentos se arrefecerem. E nós ficarmos com o quê? Com a tristeza, com a revolta. E o que nós vamos ganhar com isso? Nada. Nós estamos empatando a nossa evolução. Continuando, vamos então, Emmanuel diz, e se você, como penso, assimilar o que lhe vou mostrar para certificar-se de que o bem que fazemos é o nosso bem, que quem dá recebe mais, ficará curado, porque vai mudar de vida, agir de outra forma. E na manhã seguinte, de fato, Emmanuel ensinou ao Chico, primeiramente, a orar. Mesmo com o rádio trabalhando alto, rádio com que o presenteara o saudoso irmão Figner. Para orar, nós não precisamos estar num lugar que tenha que estar o maior silêncio. Basta nós olharmos para a natureza. Quando nós olhamos o mar, quando o sol está refletindo no mar e aquele céu azul maravilhoso, quem passa ali pela marginal e começa a descer e vê aquele mar lindíssimo, com o sol a brilhar, que até ofusca os nossos olhos, e a gente dizer, ó meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado Jesus, por estar conosco aqui na terra, por tudo que eu já recebi até este momento, e por eu poder ter olhos de ver essa natureza exuberante. E não ficar, muitas vezes, ali, o rádio ligado e o noticiário descarregando. Não, porque tem trânsito aqui, porque aconteceu aquilo, porque não sei o quê, Não. E aí, como ele diz aqui, nós, quando nos ligamos a estes sentimentos divinos que trazemos em nós, e quando nós ligamos o nosso pensamento a Deus, tudo se transforma à nossa volta. Se a gente ouviu alguma coisa que nós não gostamos, de algum companheiro de trabalho, de alguém, a gente esquece. Porque nós estamos voltando o nosso lar, para o nosso cantinho. Então temos que chegar ali em boas condições. Temos que levar o melhor para dentro do nosso lar, para aqueles que nos esperam. Temos que ser gratos se quando chegarmos lá, alguém já confeccionou a refeição, já nos espera com a mesa pronta. E nós temos muito para aprender, e só vamos aprender com Emmanuel, Chico, com Kardec. E ele disse, ensinou-lhe depois a tomar vagarosamente o café da manhã, a fim de senti-lo e analisar seu plantio, a sua colheita, a sua história tocante. E assim fez com o pão, traduzindo-lhe a lição
magistral. Tudo na natureza. Olha que belo ensinamento. Quando nós nos sentamos à mesa, o que nós devemos fazer perante esses ensinamentos? E eu aprendi isso com os meus pais, com a minha avó. Nós sentávamos na mesa e a gente já, como criança, né? A gente chega e já quer comer logo, que a gente quer comer para ir brincar. E ela dizia, não, vamos agradecer o pão que temos à mesa. Hoje em dia nós fazemos isso. A gente se senta à mesa e se dá o trabalho de agradecer, de dizer, Pai, obrigado por eu ter esse pão na mesa, por eu ter essa fartura, não é? Enquanto tantos estão a passar fome. Não, a gente não tem tempo para isso. A nossa cabeça está em outra, está outro ritmo. Então, há coisas que na natureza elas não mudam, elas permanecem. E estar nesse contato com Jesus, com Deus, com a natureza, isso é sempre. Nós é que estamos fora desse contexto, atrapalhados, estamos desequilibrados. Essa é que é a verdade. Continuando, ele diz, depois partiu para o trabalho, ainda acompanhado do bondoso conselheiro e amigo, atendendo e correspondendo, atenciosa e alegremente, como era aconselhado, a todos os cumprimentos, principalmente quando de um vá com Deus. Deus lhe pague, Deus lhe ajude, saídos dos corações que beneficiamos e que são luzes que entram pela nossa alma, sentimentos de paz que chegam ao nosso coração como remédios curadores. Gente, nós de manhã, ao nos despedirmos, ao dar o bom dia ao nosso familiar, que vai se retirar do nosso convívio, tal como nós, que vamos para o nosso trabalho, nós devemos dizer, vá com Deus e volte com Ele. Por quê? Nós não sabemos se nós vamos nos reencontrar novamente. Tanta coisa pode nos acontecer. De repente chegou o nosso momento, chegou a nossa hora, e aí? Como é que fica? Chegou a hora da gente embarcar para o lado de lá? Nós já vimos quantos casos de pessoas que saem de casa e não regressam, voltam para a pátria espiritual através de um acidente. Nós temos que estar mais envolvidos, mais preocupados com o ser do que com o ter. E muitas vezes nós acordamos, e eu falo por mim, agora vocês até vão achar graça, que eu sei, porque eu acordei hoje pensando assim, ai meu Deus, eu tenho que pagar tal conta. E eu disse, ai Senhor, como é que eu estou pensando isso, em vez de agradecer por eu estar voltando para o corpo, por um amparo que eu recebi na noite que se foi, eu estou fazendo tudo o contrário. É isso. E a gente se pega, e só a doutrina, e quando a gente vai pesquisar e vai ler e ver esses ensinamentos, que a gente consegue chamar-nos a própria atenção. Dizer para nós mesmos, peraí, você tão pesquisou, viu tudo aquilo, leu tudo aquilo e agora você está com esse pensamento? E a gente consegue imediatamente, então, falar, não, esse pensamento é para depois, agora é esse. E aí a gente começa tudo de novo. Olha, vamos agradecer, vamos fazer a nossa oração, enquanto a gente está ali lavando os dentes e tal, se preparando para sair de casa. Continuando, ele diz assim, e caminho afora, nessa manhã clara de sol, o abnegado Emanuel foi mostrando-lhe todos os valores da fazenda do pai,
cada pormenor do valioso patrimônio apresentava, com a explicação dada, uma significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, a poeira, que é o mata-borrão dos charcos, simbolizando uns os desvelos do homem e outros a misericórdia de Deus. O frio, a ponte que serve a pobres e ricos, a maus e bons que têm uma serventia. Chico, você já foi ponte para alguém? Emmanuel pergunta. E ele, sem saber como responder ao iluminado guia, cala-se e vai guardando os ensinos recebidos com amor, atenção e respeito. Em sonho, recebe a graça final. E dias depois, como previra Emmanuel, o querido irmão está curado, forte, alegre e feliz. Olha só quantos ensinamentos o Chico recebeu nesse espaço de tempo em que ele adoeceu e ficou com a tuberculose. Quantos ensinamentos que servem para nós, que nós podemos, como diz outro, vestir no nosso dia a dia. Bom, continuando, nós vamos agora à lição da súplica. O tempo passa e quando a gente fala de Chico, tem tanta coisa para falar que vocês nem imaginam. Certa noite, o Chico, alquebrado pelos obstáculos, orava antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o apoquentavam. Mais de 40 minutos já havia empregado no petitório, quando lhe surgiu Dona Maria João de Deus, que lhe falou bondosa. Então, veja bem, o Chico, que é o Chico, ficou lá, né, fazendo a sua prece, e a resposta só veio depois de 40 minutos. Isso é o Chico. E nós? Nós fazemos as nossas preces e a gente já quer a resposta para ontem. O resultado tem que ser, já tem que vir, não é? Nós não temos a paciência de saber esperar a resposta do céu. Nós queremos tudo para ontem. Então, no fim, nós não aceitamos aquilo tudo que nós temos que passar, que faz parte do processo de evolução de todos nós. E o Chico ficou lá 40 minutos à espera quando a sua mãe veio lhe dizer: meu filho, faça suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Entretanto, não será por muito falar que você será atendido. Outra dica, outro ensinamento para nós. Então, como devo fazer as minhas súplicas? E Maria João de Deus diz: você sabe que Jesus também pede alguma coisa de nós. Sim, nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade e amor ao próximo no cumprimento de nossos deveres. Pois, façamos o que Jesus nos pede e Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está certo? E o Chico, recebendo a lição, aprendeu que orar não é falar e mover os lábios indefinidamente. É preciso sentir. Por isso que Jesus fala, para que sejamos puros de coração, para que quando formos orar e falar com Ele, que sejamos como a criança. Vamos buscar dentro de nós o sentimento puro da criança. Vamos esquecer que já crescemos, porque ainda somos crianças espirituais para Jesus. Então vamos conversar com Ele com este sentimento de pureza dos nossos corações. Está tudo lá dentro. É só a gente deixar, como a nossa Michele às vezes costuma dizer, eu acho o máximo, deixa vir ao de cima. Deixa vir cá para fora, né? E nós vamos terminar, porque somos escravos do horário, tinha muita coisa para falar,
vou deixar vocês com a curiosidade de adquirir o livro, só para vocês lerem essa lição espetacular aqui, que é a lição dos chuchus. É gira essa lição, só que não vai dar tempo de passar, não. Então, como tem muita coisa, a gente avança e a gente termina aqui com esta lição do José Grosso, que é a receita para melhorar. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago. Olha aí, gente, Natal chegando e a gente já pensando na cumilância. Boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Gente, é espetacular esse livro. Fica aí a deixa para quem quiser adquirir uma prendinha de Natal ou oferecer, porque o livro é fantástico, é muito bom mesmo. E a todos, muita paz e que continuemos juntos, irmanados, neste sentimento de evoluirmos, de aprendermos juntos, de sermos todos, porque somos todos irmãos, continuarmos nos ajudando da forma mais simples, da maneira como conseguimos fazer, mas que sejamos sinceros e fraternos acima de tudo. Muito obrigada. Então, chegando ao fim da palestra da Nádia, que nos trouxe um dos muitos lindos casos de Chico, esse amigo extraordinário, esse missionário de Jesus. E eu acho que nós estamos todos de parabéns e estamos muito agradecidos, porque hoje tivemos uma prenda que deveria ser entregue no Natal e que nos foi entregue hoje, que foi o menu que Emmanuel entregou ao Chico na sua dificuldade e que nós devemos estar muito agradecidos e honrados, porque perante as dificuldades de cada um de nós que estaremos a passar, e estamos com certeza, nós temos aquelas soluções que nos vão dar força, vão nos dar equilíbrio, a vontade, a fé de ir para a frente e evoluir, e assim vamos nos curando como Emmanuel entregou ao Chico. E nós não somos Chico, nem perto. E ele ressurgiu, tomou ânimo, tomou vontade e foi um ser, e é um ser extraordinário, que nos ajudou bastante, já como Kardec, que nos trouxe o conhecimento desta doutrina maravilhosa, que é raciocinada, que nos esclarece. E vamos usar este presente. Eu, pelo menos, vou usá-lo. E cada um fará a sua opção. Mas este presente é belíssimo para todos. E assim vamos finalizar esta prenda com uma prece de agradecimento a Jesus e a todos os seus mensageiros, que com muito amor Ele dedica a toda a humanidade. E vamos estar gratos, nós, por aqui estarmos, por estarmos nesta casa que foi presenteada a todos nós através da vontade inquebrantável de dois seres que todos nós somos muito gratos, ao Sr. Orlando, à Dona Aldina, que foram instruídos pela espiritualidade maior
para que nós possamos estar aqui hoje, recebendo dos nossos companheiros as suas pesquisas, toda a sua boa vontade para nos trazer e divulgar o conhecimento que esse extraordinário ser, Chico, foi um instrumento de Jesus para nos comunicar através dos seus instrutores espirituais e pôr à nossa disposição todos estes conhecimentos que nos ajudam a perceber porque estamos aqui. Nós estamos aqui nesta escola abençoada, o planeta Terra. Temos dificuldades, sim, para que consigamos resolver as nossas dívidas ao longo das muitas encarnações. E gratos por tudo isso, por termos o caminho, a indicação, sigamos, pois, por ela, nesse caminho que muitas vezes é apertado, mas que ele é necessário para que sejamos mais felizes mais tarde, um dia. E assim, agradecendo todas as bênçãos que hoje aqui foram derramadas pela espiritualidade maior, quer aqui nesta sala, a todos nós e aos nossos irmãos do outro lado da vida, como todas as bênçãos que foram entregues e derramadas na sala do passe, que foram individualizadas para cada um de nós, segundo as nossas necessidades. E assim, pedimos autorização para terminar este nosso encontro. E se assim for permitido, vamos partilhar com os nossos familiares, com aqueles que nos encontrarmos. Hoje já é tarde, mas amanhã temos o dia todo pela frente. E agradecer a Deus pela natureza que nos fortalece e que nos dá os exemplos todos os dias. E fiquemos com Jesus e regressemos aos nossos lares com muita paz, e que assim seja. Não se esqueçam das vossas águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.